Queria que você se apresentasse um pouco, falasse justamente dessa sua bela trajetória na vida musical, né? E depois a gente vai para a parte das paródias também, que é um show à parte. Mas queria que você falasse um pouco dessa sua carreira, como é que começou esse seu interesse pela música? Você é de família de artistas também, não é? Isso, meu pai é o Edino Krieger, é um maestro compositor, né, que infelizmente deixou esse plano no fim do ano passado, mas deixou uma obra monumental criada e eu vivi sempre nesse ambiente, né, junto com meus irmãos, com muita música em casa, e não poderia ser diferente que eu enveredasse por esse caminho. E a partir daí comecei a desenvolver, desde os 18, 17 anos, um trabalho de composição que acabou chegando a artistas como a Maria Rita, a Ana Carolina, o Fala Mansa, a Tereza Cristina, enfim, muita gente boa começou a gravar minhas músicas e depois de um tempo eu precisei dar uma sacudida na minha carreira e fui estudar roteiro e acabei sendo convidado pelo Celso Tadei, que é um grande roteirista, a integrar a mesa de redação do programa Zorra, não do antigo Zorra, mas de um Zorra já mais politizado. E lá eu fazia muitas paródias, comecei a trabalhar com Marcelo Adnet também no programa Tá No Ar, fazendo paródias, e isso foi me dando uma musculatura criativa dentro dessa linguagem de humor musical. E com a pandemia, eu resolvi trazer isso para as minhas redes sociais e a coisa rolou muito bem, com muito compartilhamento, e estou hoje aqui falando disso para vocês do My News com muita alegria. É isso aí, é uma alegria muito grande. Eu sempre assisti o Zorra ou Marcelo Adnet, e agora sabendo quem estava ajudando, né, na composição daquelas músicas, dá para entender a qualidade que tinha o programa, né? Inclusive a gente fica saudoso desses programas na televisão brasileira. Vou passar para o João Bosco Rabelo, que é um amante da música também, para conversar aqui com a gente. Bosco. Bom dia, Edu. É, eu tenho assim, há muitos anos que eu estou fora do Rio, estou aqui em Brasília, muito na cobertura política, né, envolvido com isso já desde 78, né? Mas sempre mantive, quando eu estava no Rio, eu acompanhava muito a música popular brasileira e tudo, e não deixei de acompanhar à distância, mas fiquei um pouco mais desinformado, às vezes pouco atualizado, né? E eu comecei de uns tempos para cá a ouvir o seu nome, do Krieger, e eu ficava aqui, quem é esse cara, meu Deus? Aí as paródias começaram a vir, a ganhar muita visibilidade, a dar visibilidade a você, né? E, por extensão, aos poucos, a gente foi vendo que de onde você vinha, a carreira que você tem e tal. Então, a primeira referência, quando eu ouvi a primeira vez o seu nome, foi ao Edino Krieger. Eu falei, ele deve ser alguma coisa do Edino Krieger, né? E, de fato, né, confirmando aqui, eu vi que você é filho dele. E, portanto, eu costumo dizer assim, que poucas pessoas assim, ficam... É impossível passar indiferente a uma infância musical, né? Então, você já explicou aí essa origem de tudo, mas eu tenho uma curiosidade que é o seguinte: o seu pai foi um músico erudito, né? Fez trabalho muito de música de câmara, orquestrações, foi regente da Orquestra Sinfônica Brasileira, foi também, transitou naquelas experiências do dodecafonista, né? Aquela experiência que ocorreu um pouco assim, ali pelos anos 70. E eu ainda não encontrei, assim, também não conheço muito, não mergulhei na sua obra, mas algum vínculo com esse lado erudito. Então eu fico curioso, assim, tem alguma influência do seu pai assim, no seu trabalho? Quer dizer, além da influência de lhe apresentar a música, ele fazer conviver com a música e tudo, mas do ponto de vista objetivo, você enxerga alguma coisa dele no seu trabalho? Olha, Bosco, são caminhos muito distintos, né? Como você bem observou, a música erudita, a música de concerto, ela tem um tipo de estudo que é diferente da busca pela música popular, né? Então, a gente não converge muito dentro de linguagem musical. Eu e meu pai, a gente trabalha com linguagens muito diferentes, né? Felizmente, porque meu pai, como ele é uma referência, talvez, dentro assim das maiores da música de concerto do Brasil, se eu tivesse ido por esse caminho, eu provavelmente ia sofrer uma comparação natural
que não iria ser bom para mim, né, como artista e nem como pessoa, né, porque quando a gente tem um pai genial, como eu tenho, é, essa comparação, essa cobrança, ela tende a ser muito maior. Então, o fato de eu ter ido para a música popular me livrou disso. E o meu pai também teve algumas incursões pela música popular, né? Ele foi parceiro do Vinícius de Moraes no Festival da Canção de 67, com Fuga e Antifuga. Depois ele também tirou quarto lugar no Festival de 68, com Passacaglia. Ele tem algumas incursões pela música popular, mas realmente o grande barato dele sempre foi a música clássica, né? E eu não tenho uma vivência de música erudita, a não ser o estudo formal dos instrumentos, né? Porque quando eu era criança, que eu queria estudar piano, meu pai e minha mãe me indicavam professores de piano clássico, violão clássico, até saxofone clássico eu estudei, né? Embora eu quisesse fazer música popular, mas eles sempre me orientaram a estudar dentro da didática da música clássica, porque você acaba descobrindo uma técnica mais satisfatória muitas vezes, né? Mas fora esse estudo da música clássica como instrumentista, criança ainda, né, como estudante de piano, de violão e de saxofone, eu como compositor, eu nunca me aventurei pelo universo da música clássica, porque, como eu te expliquei, é um tipo de lida musical, de fazer musical, que sai muito da esfera do que eu gosto de trabalhar. Então, não fui pelo caminho dele, não. Mas ele, sem dúvida, é uma influência para mim no sentido de comprometimento com o trabalho, né, de amor pela música, dedicação e de insistência, né? Meu pai sempre foi um sujeito que nunca desperdiçou uma boa ideia, ele sempre insistiu, 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 até conseguir chegar no melhor resultado. E até para fazer uma paródia, que aparentemente é algo simples, é preciso ter essa insistência, essa perseverança na busca da melhor palavra, da melhor construção, para que a comunicação com o público se torne maior ainda. Olha, Edu, eu estava buscando o seu trabalho aqui e fiquei encantado, porque paródia é muito difícil, não é nada fácil. É. E preservar ali a musicalidade da música original, isso é para poucos, então realmente uma sensibilidade artística muito grande. E paródia é arte também de primeira qualidade, né? Isso é importante sempre deixar registrado. O que eu queria te perguntar é que antes mesmo de fazer essas paródias mais em relação à política, você também fez algumas relacionadas ao futebol, fazendo referência, por exemplo, ao Neymar. Eu vi que sobre o caso de racismo do Vini Júnior, você também fez uma bela paródia. Então, esses temas, né, que a gente infelizmente vê de preconceito, de racismo no futebol, isso você também tem trazido nas suas paródias, né? O Neymar, eu fiz uma canção, na verdade, que foi autoral, nem foi uma paródia exatamente, em 2013, quando eu via algumas situações relacionadas àquela Copa que seria no Brasil e que eu discordava. E eu não fui um torcedor daquela Copa, um torcedor entusiasmado, porque eu estava, de fato, bastante contrariado, né? Então eu fiz uma música chamada Desculpe Neymar, apresentando minhas justificativas para não torcer com tanto entusiasmo naquela Copa, que acabou culminando no terrível 7-1. E essa música Desculpe Neymar tem no YouTube, para quem quiser ouvir, acabou se tornando uma espécie de tema, né? Triste, temática sobre aquela Copa, que começou, a meu ver, muito errada, com remoções de moradores das áreas próximas aos estádios, e uma truculência policial, e uma farra protagonizada pela FIFA, que acabou chegando no Brasil e mandando e desmandando da forma que queria em vários assuntos internos nossos. E começou errado e terminou no 7-1. Então, assim, foi uma Copa bem emblemática. E Desculpe Neymar foi uma canção que eu fiz antes da Copa, mas que acabou depois ganhando esse significado de uma lembrança de um triste momento para a nossa história esportiva, né? E eu vi com essa música, o Afonso, que esse tipo de construção, de composição com teor político, ele dava margem ao surgimento de muito debate, de muita reflexão, obviamente também de muita ofensa na internet, de muito xingamento, mas também de uma troca saudável de opiniões. E eu comecei a gostar disso, né? E a cada vez mais trabalhar dentro da música com essa linguagem, seja no humor ou não, mas uma temática que suscitasse esse tipo de debate público nas minhas redes, ou enfim, na internet de modo geral. E acabei me tornando cada vez mais esse compositor cronista, né? As paródias, elas fazem parte também desse lugar da crônica, e são
trabalhos que têm uma vida útil muito curta, né? A paródia que eu fiz semana passada eu já nem lembro, porque os assuntos vão mudando e a gente vai sempre se atualizando. E isso é uma característica hoje em dia das redes sociais, dos trabalhos que são lançados. Eles têm cada vez uma vida útil mais curta, eles são cada vez mais rápidos em termos de repercussão, e eu procuro sempre acompanhar esse tipo de atualização dentro das paródias. Você sabe do que as suas paródias também, viu, Bosco? As pessoas precisam ser muito politizadas para entender a referência que você está fazendo. Eu mesmo, olhando as suas, falei, nossa, até que eu estou bem informado de política. Fui entendendo exatamente do que você estava falando, né? Então é um bom desafio, inclusive, para ver se as pessoas estão realmente atentas ao noticiário e se não estiverem, muitas vezes não conseguem entender, né, na profundidade ali, as pequenas nuances que você traz na sua obra. Queria aproveitar para E você perguntar sobre sabe, essas Afonso, paródias. só Claro. pegando um parênteses com o que você falou, é interessante porque tem muita gente que me acompanha nas redes sociais e que fala assim, Edu, eu mal tenho tempo de ver noticiário na TV ou aqui no My News, enfim, nas redes, mas eu venho aqui no seu canal e quando eu vejo uma paródia, eu vou me informar sobre o assunto. Às vezes a pessoa não está ainda por dentro, mas a paródia, ela orienta que a pessoa que está escutando vá se informar sobre aquela pessoa, sobre aquele assunto. Então a paródia também serve muito como esse tipo de farol em termos da busca pela notícia. É interessante o que você falou, está dentro disso. É verdade, e você sinaliza que é o caminho contrário também. A pessoa acha tão interessante a paródia que vai buscar a notícia, né? Isso é muito legal. Bosco, agora com você. É super legal isso, porque inverte a mão, né? A pessoa acaba informada não pelo noticiário, mas pela música, né? Muito interessante isso. Agora você falou da questão da crônica, Edu. Quer dizer, a crônica, ela tem esse caráter efêmero que você colocou, mas ao mesmo tempo, ela, uma vez compilada e organizada de uma forma bem feita, ela pode ser um material reunido que conte a história de uma época, né? E de certa forma, pelo volume que você já fez aí, e que você acho que pretende continuar fazendo, ela pode virar uma obra com alguma permanência, né? Você já pensou nisso? Sem dúvida, porque, inclusive no meu perfil da rede social, eu coloco a história cantada em tempo real, não história contada, né? Mas a história cantada em tempo real, que é mais ou menos o que eu sinto que faço, né? Que eu vejo hoje algo que é relevante nacionalmente e eu logo busco uma maneira de transformar isso em paródia, em música, em crônica musical. Eu acabei meio que me viciando nesse trabalho, sabe, Bosco? Assim, é algo realmente que quando a gente pega a mão e pega a manha, é irresistível. Já vem a ideia assim meio que automaticamente e eu felizmente tenho condição em relação ao meu trabalho de tempo, né, e a demanda com a qual eu lido diariamente no trabalho permite que eu tenha esses respiros para que eu possa produzir isso nas minhas redes sociais. Então eu acabo fazendo mesmo que esse trabalho de cantar a história. E o que é muito, muito feliz para mim é que vários profissionais da educação têm usado essas paródias nas salas de aula para poder abordar certos assuntos. Mesmo que alguns alunos discordem, que isso é muito saudável, né? Então, quando o professor leva o que eu estou cantando para a sala de aula e abre o debate, ele vai ter ali alunos que têm uma orientação ideológica mais à direita, outros mais ao centro, outros mais à esquerda, e que eles debatem em sala de aula dentro do que eu faço. Então, eu acho muito bacana que esse material que eu venho produzindo esteja servindo também como referência didática em algumas escolas. O Edu, tem aqui a nossa audiência participando, as pessoas estão gostando muito da sua presença aqui com a gente, o pessoal achando muito interessante o seu trabalho e realmente quem não conhece precisa conhecer. Bosco, eu vou só fazer uma pergunta para ele aqui da nossa audiência, que é da Mila Montenegro, é membro há 2 anos aqui do My News. Ela disse assim, olha, o Edu falando sobre a infância antes me fez lembrar de uma coisa que me incomoda muito em alguns desenhos infantis, com músicas claramente desafinadas fora do tempo.
tempo. Você tem esse incômodo também, Edu? Você acha que isso, essa questão do estímulo na infância, a gente tem certeza da importância disso, né? E você também se incomoda um pouco com os atuais desenhos infantis? Olha, tem muito coisa boa. Inclusive, a Mila, ela é chará da minha filha caçula, que é Mila também, que está com 1 aninho. E em função de ter criança pequena em casa, a gente naturalmente começa a ficar mais a par do que está sendo produzido. Então, a gente tem, hoje em dia, no YouTube, né, aproveitando que estamos num canal aqui no YouTube, mas a gente tem todo tipo de qualidade, né? Desde a qualidade muito precária, que é aquele desenho produzido de uma maneira pouco criteriosa, e trabalhos de muita qualidade dentro do mercado infantil. Então, tem grupos como Tiqueque, T-I-Q-U-E, Tiqueque, que é um duo lá de São Paulo, que faz um trabalho lindo para criança. A própria Bia Bedran, que é historicamente assim, uma referência. Tem o grupo Tri, também, que é um grupo que faz um trabalho muito bonito. E na parte de desenho, tem Bento e Totó. Mila, uma dica que eu te dou, Bento e Totó é muito bacana, é muito bem produzido musicalmente, letras espertas, jogos de palavras. É um material que estimula muito o desenvolvimento da percepção infantil. O Bento e Totó e o próprio Mundo Bita eu adoro, né? Mundo Bita é uma grande referência dentro desse mercado. Então a gente vai ter na internet, Mila, coisas horrorosas e coisas muito bem produzidas. Eu acho que a gente fica a nosso encargo selecionar, filtrar isso para que a gente possa tentar apresentar sempre o melhor possível para a nossa criançada. Isso aí, Edu Krieger aqui com a gente no My News. Edu, nosso tempo já vai avançado, infelizmente, mas há tempo ainda para uma pergunta do Bosco que está aqui com a gente. Bosco. Mais um comentário assim para o Edu avalizar, porque guardadas as proporções, né? Claro, a paródia é uma coisa muito antiga e tudo, essa forma musical, né? Mas assim, quando ele fala do aspecto da crônica, me remete um pouco também aos repentes, né, brasileiros, aos repentistas, né? Que também contavam histórias, às vezes de lendas, às vezes ficções, às vezes histórias reais, né, a partir do improviso, do repente, tudo, mas que no fim viravam crônicas, que até hoje estão registradas, né? Então, assim, a paródia que o Edu faz seria uma espécie de uma variação disso, urbana, né? Você, de alguma maneira, não necessariamente se inspirou, mas em algum momento esse seu trabalho te lembrou dos repentistas? E a outra questão que eu queria ver, Edu, é só uma informação, você também participa, você também tem uma banda, né? Ou você participa de bandas de alguns músicos, alguns artistas brasileiros, não? Eu comecei minha carreira como instrumentista, né, e tocando baixo, e toquei muito com muita gente boa. O Maestro Sivuca, né, um gênio do acordeon. Eu tive o prazer de acompanhar o Sivuca durante 6 anos. Toquei com Geraldo Azevedo, toquei com a Ana Carolina, que foi a minha parceira mais recente de estrada, né? Fiquei tocando com ela de 2015 até 2017 em turnê. Então eu sempre tive essa vivência também de acompanhar artistas, que é algo que hoje eu já não faço mais, né, em função da grande demanda que eu tenho de outros trabalhos e até dessa visibilidade que eu fui conquistando com as paródias, que não me permite mais estar na estrada com esses artistas, mas era realmente algo que me dava muito prazer. E agora eu estou pensando em levar esse show de paródias para os palcos, né, junto com a minha parceira de paródia aí de vida, né, que é a Natália Voz, a gente apresentar isso ao vivo, porque tem um pedido muito grande do público para que isso se transforme no show e a gente está elaborando a melhor maneira de colocar isso no palco. E sobre os repentistas, sem dúvida, o repente é uma grande referência. Os repentistas, né, Oliveira de Panelas, os grandes nomes, né, o Lorival Batista, eles sempre foram grandes cronistas e sempre fantasiando de uma maneira muito poética, né? Porque o repentista, o repente, né, de um modo geral, essa construção tem uma liberdade estética de fantasiar. Então é o encontro de Lampião com Deus e o diabo na terra, não sei o que, do vulcão. Mas enquanto eles fantasiam e eles transformam isso em algo épico, eles vão contando de fato aspectos históricos. Então, de repente, é uma grande referência. Eu sou fã do Decassílabo, né? Nas minhas redes sociais tem algumas músicas criadas, né, dentro dessa estrutura do repente
que é o decassílabo. Tem uma que se chama Aos 27, que fala de todos os ídolos do rock and roll que morreram aos 27 anos. E o mote é rock and roll para valer foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27, ou seja, o Noel morreu aos 26. Ele era mais rock and roll do que Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison. Então eu construí aos 27 em formato de decassílabo. Quem quiser pode ouvir no YouTube, também tem disponível. E continuo trabalhando sempre dentro dessa estrutura do cordel e do repente, sempre que eu tenho esse tipo de inspiração, porque é uma linguagem que me atrai muito. Edu, duas coisas importantes para dizer. Se você vier com esse show mesmo, que a gente quer muito que você faça, né, sobre as paródias, traga para Brasília, viu? E convide a nossa equipe aqui do My News em Brasília, que a gente quer muito te prestigiar. Então coloque Brasília aí no seu circuito. E tá todo mundo chamando minha atenção aqui, que tá gostando muito do seu trabalho, mas não sabe como chegar até ele. Então eu queria também que você nos desse o caminho das pedras aí. Deixa comigo, Afonso. Eu vou para Brasília com certeza, mas eu vou pedir para vocês do My News sugestões de lugares onde eu não vá eu não vá ter contato com os haters, né? Porque em Brasília tem vários haters, assim como no Brasil inteiro, mas Brasília realmente, como é um centro político efervescente, tem muita gente que gosta, mas também tem muita gente que critica. Então a gente tem que escolher direitinho os locais para que a gente leve esse trabalho para o público que de fato se identifica, né? E que quem não curta politicamente, que não precise se incomodar, que não precise combater, simplesmente não ouça ou simplesmente critique de uma maneira educada, que é até o que eu faço nas paródias, né? A gente brinca, a gente zoa, a gente faz a chacota, mas sem agredir num nível que chegue a ser constrangedor ou que chegue a ser inadequado, né? Então a paródia ela tem que ter essa dosagem. Quem quiser ouvir algumas delas, entender na prática o que eu estou falando, vai nas minhas redes sociais, que é o @EduKrieger. Krieger é K-R-I, tá? K-R-I, @EduKrieger. Vai ser um prazer interagir com vocês lá. A rede está crescendo cada vez mais e eu só tenho a agradecer por essa audiência, inclusive aqui a audiência do My News que está me prestigiando. Edu, a Alice, nossa produtora que te contatou, ela é super eficiente, já colocou as redes sociais também no nosso chat ao vivo. Então, para você que está interagindo aqui no My News, fica ainda mais fácil, mas o nome do Edu também estava escrito ali embaixo, então fica mais fácil. Edu, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no My News, foi um grande prazer. A gente teve uma satisfação imensa de recebê-lo e queremos conversar em outras oportunidades. Muito obrigado e um bom fim de semana. Eu que agradeço, Afonso, agradeço muito Bosco, deixo um grande beijo para a querida Mara Luque e dizer que eu sou muito fã de vocês também, tenho acompanhado sempre aqui o My News e desejo muito sucesso e um grande beijo para todos os ouvintes. Ouvintes não, para a audiência, né? Que não é ouvinte só, é audiovisual.